Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui para mais uma roda de conversa. Meu nome é Raquel. Meu nome é Geraldo Felipe. Então, vamos agora fazer a leitura da página para a prece inicial. A página é do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. O tema é Confia no Poder de Deus. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. Venerável Asclépios, no livro Obreiros da Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier. Quando as tormentas se agigantarem em nosso caminho, quando os sofrimentos parecerem insuportáveis, restabeleçamos em regime de urgência nossa confiança irrestrita no poder de Deus. Não se julgue abandonado pela sorte. Deus é seu Pai e Ele o tem sob suas vistas 24 horas por dia. Não pense que Deus se omite. Seu Pai espera o momento certo para agir. Não acredite que existe algum poder superior a Deus, sendo Ele único, soberano. Ninguém possui poder igual ou superior ao próprio Criador. A confiança no poder divino gera segurança íntima, produz alegria e afasta o medo. Não bloqueie o socorro que Deus tem para você com a incredulidade ou a revolta. Tampouco queira ensinar o que ele deve fazer. Tenha certeza de que seu Pai sabe o que é melhor para você. Confiar em Deus é entregar-se a Ele e não querer conduzi-lo como se isso fosse possível. Deus é justo e soberanamente bom. Portanto, tudo o que nos acontece concorre para o nosso próprio bem, ainda que isso não nos seja visível em um primeiro momento. Pare de lutar desesperadamente. Faça a sua parte, sim, mas dê uma chance a Deus. Então, nesse momento, ao fecharmos nossos olhos e elevarmos nosso coração em prece, vamos pedir a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amigo, para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, participando dessa live do Centro Espírita Amor à Verdade. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estudar o Seu Evangelho, que possamos, Senhor, colocá-lo em prática em nossa vida, no nosso dia a dia, para podermos sermos pessoas melhores, fazendo bem, fazendo a Tua vontade em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós vamos iniciar o nosso estudo com o capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 29, Sacrifício da própria vida. Então, Kardec faz uma pergunta, né, que os espíritos vão responder sobre esse tema. Ele fala assim, aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se por morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Aí os espíritos respondem, que o homem se mate ele próprio ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colocar o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais serviria. Então, essa questão, né, da pessoa dar a sua vida num ato, né, diante, vamos dizer assim, de um ato de um campo de batalha, né, como a página nos fala, ele está fazendo, mesmo que sem intenção, né, de forma, vamos dizer assim, inconsciente, ele está se entregando à morte, né, porque ele vai com a intenção de morrer. E isso, né, ele está cometendo um suicídio, é um ato suicida, né?
E nós sabemos hoje que o suicídio ele é algo assim que muito negativo para o espírito que comete esse ato, né? E por que o suicídio é tão negativo assim? Porque, primeiro, porque só a Deus cabe interromper a nossa existência, né? Então, nós não temos esse direito de interromper o fio da existência, né, por um ato de covardia ou de insegurança diante de alguma situação. Só cabe a Deus, né? E nós sabemos, hoje, pela doutrina espírita, que existe a continuidade da vida após a morte. E o que vai acontecer com o suicida? Ele vai chegar no plano espiritual, muitas vezes, ele vai ficar numa situação muito difícil, exigindo que se faça todo um replanejamento reencarnatório para ele. Ou seja, ele vai precisar, né, junto com seu anjo guardião, refazer a sua existência, né, numa nova tentativa de acertar, né? Porque nós sabemos que esse planejamento é feito de acordo com a necessidade evolutiva do espírito, né? Então, ele vai ter que passar por provas, expiações, e muitas vezes o espírito ele não consegue suportar, lidar com essas situações, e o que vai acontecer, né? Entra nessa situação aqui, que a página nos coloca muito bem, ele corta o fio da existência por ele não ter forças, né, para lidar com as situações adversas da vida. Então, é algo assim que nos traz uma reflexão muito grande sobre esse ato, né? Bom, os próprios espíritos, né, um outro fator também que nos mostra que o ato suicida ele é altamente negativo para o espírito, é quando nós vemos que os próprios suicidas, eles nos mandam mensagem do plano espiritual nos dizendo como eles estão, né, como eles estão, muitas vezes em situações assim, muito de sofrimento. Existe uma região chamada Vale do Suicida, né, que Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, nos mostra, né, esse local, né, que é um local onde há uma degradação muito grande, um local de muito sofrimento, e que o espírito ele vai ficar ali sofrendo o tempo que ele deveria estar na encarnação dele. Ou seja, se ele ainda tinha 10 anos, 20 anos para viver, e ele interrompe a vida dele, ele vai ter que ficar por mais esse tempo nesse local, até que ele se arrependa e que ele consiga, né, num lampejo de buscar ajuda espiritual, aí que seu anjo guardião vai socorrer, as equipes de socorro vão socorrê-lo e levá-lo para que ele replaneje uma nova reencarnação. E nessa nova reencarnação, ele vai ter que passar pelas mesmas situações em que ele fracassou, né? E essa oportunidade é dada, mas não é de uma forma imediata. Vai ter todo um preparo. Nesse livro Memória de Suicida mostrado locais, assim, hospitais, universidade, onde encarnação, sabendo de antemão que ele vai precisar passar por aquelas mesmas situações que ele passou, né, que o levaram àquela derrocada espiritual. Então, aí nós vemos, né, todo esse mecanismo. Então, a Raquel ela vai ler ali um caso, né, que foi extraído, né, Raquel, do... Sim, nós trouxemos aqui o Céu e o Inferno, de Allan Kardec, o relato do caso, uma mãe e seu filho. No caso, aqui não relata como a questão do suicida, como ele está no mundo espiritual, mas aqui, como é que se deu esse suicídio, né, que muitas vezes a mãe, né, quando perde o seu filho, ela fica desesperada. E muitas, né, têm a infeliz ideia de que se forem após, né, se morrerem após, se provocarem a sua própria morte, né, através do suicídio, após o desenlace dos seus filhos, elas vão se encontrar com eles no mundo espiritual. E esse caso aqui, que é narrado, conta que não foi bem assim, que não é bem assim que acontece quando isso se dá. Então, é um caso que está nesse livro, O Céu e o Inferno, uma mãe e seu filho. Em março de 1865, o senhor
negociante, numa pequena cidade perto de Paris, tinha em sua casa seu filho com a idade de 21 anos, gravemente enfermo. Esse jovem, sentindo no momento que ia morrer, chamou sua mãe e ainda teve forças para abraçá-la. Esta lhe disse, chorando muito: vai, meu filho, pode ir, não tardarei em seguir-te. Ao mesmo tempo, ela saiu escondendo a cabeça entre as mãos. E aí, quando as pessoas que estavam ali viram, né, que ele fez a sua passagem, eles foram procurar essa mãe, né, para consolá-la, pensando que ela estava chorando em algum canto da casa. Mas, infelizmente, descobriram o seu corpo. Ela havia se enforcado num local lá do celeiro, que era uma casa assim, né, numa área rural. E acabou sendo que o enterro do corpo da mãe foi junto com o corpo do seu filho, no mesmo dia. Então, uns dias depois, né, o grupo que trabalhava com Allan Kardec na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, eles evocaram esse filho, né, que faleceu. Tendes conhecimento da morte de vossa mãe, que se suicidou, sucumbindo ao desespero que vossa perda lhe causou? Aí o rapaz respondeu a essa evocação: sim, e sem o desgosto que me causou o cumprimento da sua fatal resolução, eu seria perfeitamente feliz. Pobre e excelente mãe, ela não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se reunir ao filho que amava tanto, o caminho que deverá dele afastá-la por muito tempo. Assim, ela retardou indefinidamente essa reunião, que seria rápida, se a submissão às vontades do Senhor enchesse sua alma, e se fosse resignada, humilde e arrependida, diante da prova que iria sofrer, e a expiação que iria purificar. Orai por ela, e, sobretudo, não a imiteis, mães comovidas pelo triste relato de sua morte. Não creais que ela amava melhor que outras mães esse filho que era sua alegria e seu orgulho. Não amava melhor, mas faltou-lhe coragem e resignação. Mães que me escutais, quando virdes a agonia velar os olhos extintos de vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem o Calvário, de onde deverão se elevar à glória eterna. Benjamim C. Então, o Benjamim narra que a morte da sua mãe, para ir ao encontro dele, nessa intenção, foi inútil, porque eles acabaram estando em regiões espirituais diferentes. Ele teria que desencarnar com aquela idade, através daquela doença, estava na programação dele. Mas na programação dela não estava suicídio, né? Isso foi decisão daquele espírito, e ela acabou retardando esse reencontro que teria com o filho. Aqui não narra se ela foi resgatada e tudo, mas todos os espíritos que cometem esse ato, eles estão sobre, né, o julgo da justiça divina, mas sobretudo da misericórdia divina. Como o Geraldo relatou no livro Memória Suicida, fala desse Vale dos Suicidas e fala desse lugar que tem também um local de resgate desses espíritos que fizeram isso contra a sua própria vida. Então, ela com certeza já foi resgatada, já está arrependida, mas esse reencontro com esse filho querido, esse filho tão amado, né, vai depender de muitos resgates que ela vai ter que fazer por conta desse ato, né, de tirar a própria vida. Bom, aqui só para fechar essa questão, é que coloca que o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expõe-se a um perigo, ainda que para prestar um serviço, anula o mérito da ação. Então essa ação ela fica anulada, né? No caso, essa mãe ela se equivocou achando que estaria cometendo um ato de amor ao filho para reencontrá-lo,
e na realidade isso não vai acontecer, como o militar ou a pessoa que vai para a guerra para se entregar num campo de batalha e se entregando intencionalmente à morte, né? Isso também não vai trazer mérito para ele. Então agora eu vou dar continuidade à leitura. Item 30 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? A resposta dos Espíritos. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação e, nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Bom, aqui nessa indagação, né, nós podemos ver a ação da providência divina. Então, quem pode garantir, né, que no momento ali em que vai haver aquela possível morte, a providência não encontra uma saída, uma solução? Porque nós estamos todos sobre um amparo maior de Deus. E aqui, no nosso livro do estudo sistematizado, nós temos aqui uma definição da providência divina que eu achei interessante para a gente trazer, que é no nosso estudo do ESD, que coloca assim, subsídios, né? A providência é a solicitude de Deus para com suas criaturas. É a suprema sabedoria com que o Criador conduz todas as coisas. É o cuidado constante, o zelo ininterrupto. É o Espírito Superior, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o Consolador invisível. Então, nós temos Deus, Jesus e os amigos espirituais velando por nós. E como nós sabemos, né, que no planejamento reencarnatório, cada um de nós tem um anjo guardião, né, que interfere, que intercede por nós de acordo com as nossas necessidades. Isso é um fato que a doutrina espírita vem, e é consolador saber disso, né, que nas piores situações, né, nas piores experiências, a situação pode ser mudada pela ação do plano espiritual superior, sob a permissão de Deus, nosso Pai. Eu também tenho um outro caso para relatar. É um caso que aconteceu no ano de 2007. Que até vai mostrar bem essa questão da intervenção de Deus na vida, né? A mãe que salvou o filho de afogamento mesmo sem saber nadar. Aí a gente pensa, será que é possível? Foi possível, né? Esse caso. No dia 22 de janeiro de 2007, Gabriel, de 8 anos, filho de Márcia Jerônimo, eles são moradores da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Márcia viu seu filho Gabriel cair em um reservatório de água de 4 metros de profundidade. Mesmo sem saber nadar, Márcia desafiou o improvável e conseguiu salvar o menino. Ela disse: na hora não passou nada na minha cabeça, só sei que queria tirar meu filho de lá. Pensei, seja o que Deus quiser. Se tiver que morrer, morrem os dois juntos. Graças a Deus, saiu tudo bem. Então a gente vê, né, que nesse caso, a mãe arriscou a própria vida para salvar a vida do seu filho. E, né, graças a Deus, como ela bem fala, isso foi possível. Né? Apesar dela não saber nadar, ela conseguiu tirar ele e ela também saiu. Eles saíram ilesos daquela situação ali perigosa. Então, a gente vê que muitas vezes as pessoas acham, de repente, desse casos que não tem como salvar a pessoa. Não, mas quando a gente quer, né, realmente, se a gente tiver firme a vontade de fazer o bem, com a intenção de salvar, mesmo estando em perigo, se for a vontade divina, todo mundo vai sair bem e, né, aquilo ali vai servir como experiência.
Então, foi muito positivo nesse caso, né? E aqui temos um trechinho de uma citação de Emmanuel, né? Que ele fala assim, ó, em todas as provas que te assaltam os dias, considera a cota das bênçãos que te rodeiam. E, ancorando-te na fé e na paciência, reconhecerá que a divina providência está agindo contigo e por teu intermédio, sustentando-te em meio dos problemas que te marcam a estrada para doar-lhes a solução. Então, essa solução chega muitas vezes de forma inesperada, né? Quem podia dizer que essa mãe, sem saber nadar, conseguiria salvar o filho dentro de uma represa, né? Ela deve, com certeza, ter recebido uma ajuda espiritual, e se nós formos ver ao longo da nossa vida, de quantos perigos, de quantas situações nós nos livramos, né, com a ação do plano espiritual, e que eles continuam sempre junto a nós. Isso para nós é confortador, é consolador. Com certeza. Bom, eu vou ler aqui agora, dando continuidade, porque foram uma sequência de perguntas, né, que foram feitas por Kardec aos espíritos, né, sobre essa temática. Aí agora o tema é proveito dos sofrimentos para outrem. É a questão 31. Ele coloca a questão assim, ó. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Então, aí está colocando se aqueles que sofrem, eles podem fazer com que esse sofrimento seja proveitoso não só para si, mas para outrem, né? Aí a resposta, ó. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero de suas consequências funestas para o futuro. Então, aqui eu me lembrei, né, dessa questão do sofrimento ser útil não só para si, mas para o próximo, desses grandes missionários que já passaram aqui na Terra, né, no planeta. Nós vemos, por exemplo, o caso de Francisco de Assis, né, que abandonou uma vida de riqueza, né, uma posição social, e se dedicou, né, aos mais carentes. Nós temos o caso também de Madre Teresa de Calcutá, que também até saiu um pouco da ordem lá da Igreja Católica e criou uma congregação específica para lidar também com os mais necessitados, com os carentes, né? Então ela passou por vários sofrimentos, mas esses sofrimentos foram úteis, né, para ajudar o próximo, aqueles que mais necessitavam. E temos também Irmã Dulce e tantos outros, né? A dedicação do Chico Xavier também, que é um exemplo assim, né? E muito, muito interessante, né? De ficar até altas horas da noite, da madrugada, psicografando, né? Comprometendo a própria saúde. O próprio Kardec, que também, de certa forma, foi um grande missionário que também doou a sua vida à doutrina espírita, né? Bom, e temos o próprio exemplo do Cristo, né? Que veio até nós e se deixou morrer, né? Se sacrificar na crucificação e para nos deixar um roteiro de luz, né? Então, com certeza, esse sofrimento, ele passou pelo sofrimento, mas ele beneficiou muitos outros, né? Então, Jesus para nós é o guia e modelo. Então, isso é consolador saber que a espiritualidade está sempre nos brindando, né, com esses espíritos de luz que vêm periodicamente aqui à Terra para nos deixar esse roteiro. E aí, fazendo também um paralelo para a nossa vida de espíritas, aí vem um questionamento. O que nós podemos fazer para também ajudar, né, favorecer a vida daqueles que estão em torno de nós? Nos dedicando à casa espírita, procurando nos dedicar à nossa melhora interna, procurar nos dedicar à
as obras assistenciais da Casa Espírita, ao trabalho mediúnico. A gente pensa que são pequenas tarefas, são tarefas um pouco menores, mas que gradativamente ela vai nos dando, vai nos estruturando internamente, espiritualmente, né? E com isso nós vamos nos beneficiando e beneficiando aqueles que estão em torno de nós. Então é todo um trabalho metódico ao longo do tempo, e também isso não vai acontecer de uma forma imediata, né? Vai sim acontecer ao longo de muito tempo, muitas vezes, né? De toda uma encarnação, e até através de várias encarnações, onde nós vamos, conforme foi falado no início, através de um planejamento reencarnatório, nós vamos ter que lidar com aquelas situações adversas, difíceis, e nós hoje temos a doutrina espírita, né, que nos faz compreender o Evangelho do Cristo de uma forma mais profunda, mais ampla, a realidade da vida, o que está acontecendo, né, esses acontecimentos aí difíceis. Nós podemos aqui também, né, fazer um paralelo daqueles que, de certa forma, expõem um pouco a própria vida, nesse momento da pandemia, com esses irmãos que estão na linha de frente, trabalhando nesses hospitais, muitas vezes se doando, alguns sendo até contaminados e alguns sendo levados até o desencarne para poder ajudar, né, e salvar vidas. Né? Nós vemos isso diariamente, né? Enquanto essa pandemia ela não for dizimada, superada, nós ainda estamos vivendo essa situação, né? Então é algo assim que é um ato heróico. É interessante, em uma cidade lá nos Estados Unidos, quando chega no final do dia, né, as pessoas das suas sacadas, das janelas, batem palmas para esses profissionais, para essas pessoas que estão se dedicando, e eles são colocados como verdadeiros heróis. Porque eles estão, muitas vezes, se doando a própria vida para ajudar outros irmãos, né? E isso é um ato, assim, de grandeza, né? E muito interessante, que com certeza vai ser levado em conta. Nem todos se contaminam, e até essa questão da contaminação ou não vai depender se está no planejamento reencarnatório daquele espírito, né? E isso é algo que tem que nos dar uma certa serenidade, né? A contaminação até pode haver. Pode haver. Até por conta da questão da pandemia. Isso. Agora, a desencarnação, que não necessariamente vai ocorrer por conta da doença. Exatamente. Porque aí vai depender do planejamento reencarnatório daquele espírito. Isso, exato. Eu mesmo tenho chance de trabalho na área da saúde, e às vezes eu tenho que estar atendendo algumas pessoas, né, que chegam, né, a gente coloca a máscara, coloca os equipamentos, mantém uma certa distância, e aquela questão de acreditar na providência divina, de que a proteção vai existir, né, de que nós vamos ser amparados, e aquele atendimento vai surtir o efeito, aquela pessoa vai ser beneficiada. Então, isso tudo, né? Eu não estou na linha de frente, eu trabalho dentro de um local de atendimento psicoterapêutico, mas é uma situação de risco também. Às vezes até o deslocamento até o local de trabalho, né? Então, tudo isso são atos assim que nos ajudam a ter fé, a ampliar a nossa fé. E temos que acreditar na providência divina, né? Que tudo isso vai passar, que tudo isso é transitório, né? E que essa ação maior de Deus vai nos proteger e vai nos amparar, seja aqui ou no plano espiritual, se estiver de acontecer, né? Agora, a questão com o suicida, esses atos buscados voluntário ou involuntariamente, já é diferente, porque a pessoa está buscando uma situação de alto risco, sabendo que ela tem pouca chance de sobrevida, né, de sobreviver. E ela está querendo romper mesmo o fio da existência. Então, aí já é um ato que a justiça divina vai agir de uma forma um pouco mais incisiva nessas situações, e o sofrimento vai vir por causa dessa ação de falta de amor a si mesmo, de amor à própria vida. Tudo vai depender muito da intenção com que a pessoa está fazendo tudo. Exato. Se eu estou indo para uma situação para ajudar um outro, como muitas vezes, né? A gente até viu um relato aqui de pessoas, teve um rapaz que foi porque foi levar uma cesta básica para um amigo dele que morava numa comunidade. Exato. Né? Infelizmente, a polícia, o bandido, sei lá quem foi, aconteceu, né? Mas ele não foi lá com a intenção de morrer. Ele não foi lá com a intenção de pegar Covid,
ou de morrer assassinado por uma bala. Ele morreu, né, porque de repente estava na programação reencarnatória dele desencarnar naquele momento. Mas é uma... Assim, ele procurou a morte. Ninguém, se a pessoa está indo num local com a intenção de fazer o bem, ele não está procurando a morte, ele está procurando ajudar. Isso aí, toda a intenção é que é levada em conta, porque isso fica gravado na nossa consciência. E quando a gente desencarna, os nossos atos bons ou maus, né, vão conosco. E isso, né, que vai ser, de alguma forma, vai ser levado em conta, né, no plano espiritual. Bom, acho que a Raquel tem mais uma situação, né, Raquel? Que foi tirada do livro A Irmã de Chico Xavier. Isso. É um caso que mostra uma outra situação também interessante que tem a ver com essa terceira situação nossa aqui. Isso. Proveito do sofrimento para outra. Porque muitas vezes as mães que iam até Chico se consolavam da morte dos seus entes queridos. A maioria eram os seus filhos, né? Então, eu vou trazer aqui o relato do caso da dona Maria Graciela, mãe do Fernando Jorge, que faleceu em acidente de carro aos 18 anos de idade, em 15 de dezembro de 1978. Ela nos relata que teve o trabalho como terapia, tá? E esse caso está nesse livro, As Mães de Chico Xavier. Em muitas das noites que eu não dormi, pegava um livro do Chico Xavier e lia. Li muito os livros do Chico, mas depois vi que eu tinha de fazer alguma coisa pelos outros, porque era tanta gente que estava precisando e eu ficava ali chorando. Meus filhos já não sabiam mais o que fazer. Eles diziam que estavam aqui comigo, mas para mim parecia que Fernando era filho único. É uma coisa que a gente não sabe explicar. A minha terapia foi muito diferente. Foi um trabalho. Eu nunca tinha trabalhado fora de casa. Achava que eu não precisava trabalhar fora ou fazer qualquer outra coisa. Eu montei a minha creche, mas como não tinha condição financeira de manter, durante 2 anos o meu marido pagou todas as despesas. A família que pudesse pagar alguma coisa pagava, só para cobrir as despesas. Não tinha preço fixo. Eu não queria ir para a terapia, não queria ir para psicólogo, não queria de maneira nenhuma. Esse berçário foi a minha terapia. Então, cada um tem a sua maneira de lidar com a sua dor, com o seu luto, né? No caso aqui da dona Maria Graciela, foi através da criação da creche, através do trabalho com crianças. Então, ali, ela desenvolveu o amor por aquela criança, por aquelas crianças, pelo seu trabalho e se dedicou, né, fazendo bem. Então, essa é uma forma de um proveito do sofrimento para outrem. A gente levar, né, nosso carinho, nosso amor, nosso cuidado para aqueles que precisam. E isso foi a forma que a dona Graciela conseguiu. Bom, e até resumindo, né, um pouco esse nosso estudo, é saber que os sofrimentos são necessários para a nossa evolução e para que a gente não se revolte quando ele surgir ou fugirmos pelo caminho do suicídio, direto ou indireto, né, porque também temos os suicídios indiretos, e que se nós enfrentarmos as situações, né, com serenidade, com resignação, haveremos de colher os frutos da felicidade no futuro, né? Então, isso é uma lei, né, também. Então, de acordo com como nós lidamos com as situações adversas, nós vamos colher os frutos ou nessa vida já, ou em vidas futuras, né, em outras existências. Então... E que a gente consiga, né, de alguma forma, tirar o proveito desse sofrimento. Esses meses que a gente está aí com esse trabalho de atividades, de reuniões, né, remotas, né, de a roda de conversa online, a gente estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Então, esse último estudo que a gente está fazendo hoje é o que finaliza esse capítulo. A partir de semana que vem, nós vamos fazer o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. O Cristo Consolador. Então, tenham todos uma ótima noite, fiquem na paz de Jesus. Geraldo vai fazer a prece final.
Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre e amigo incondicional. E agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, dando continuidade a esses estudos, a essas reflexões tão importantes para o nosso progresso, para a nossa melhora espiritual. Abençoa, Senhor, a todos esses irmãos e irmãs que infelizmente não conseguem lidar com as adversidades da vida e acabam se entregando ao suicídio, direto ou indiretamente. Que a Tua misericórdia envolva a todos esses irmãos que chegam no plano espiritual em situações difíceis, no Vale dos Suicidas, nas regiões umbralinas, que a Tua misericórdia envolva também as equipes de socorro, as falanges do bem, que possam encontrar sempre os recursos junto à Tua misericórdia para levar o amparo e ajuda àqueles que mais necessitarem. E que nós, dentro das nossas possibilidades, Senhor, possamos também fazer a nossa parte, procurando nos dedicar à doutrina espírita, às nossas atividades. Sabemos que ainda temos imperfeições a serem superadas, mas que com a Tua ajuda, com a ajuda dos nossos anjos guardiões, haveremos de vencer a nós mesmos, porque a luta maior é conosco, com as nossas dificuldades. Pedimos também por esse momento grave dessa pandemia, onde muitos irmãos e irmãs estão enfermos dos hospitais, as famílias enlutadas, Senhor. E que tudo isso passe no tempo mais breve possível. E que as nossas vibrações, as nossas ações no bem possam contrapor a esse grave momento, esse momento difícil pelo qual passa a nossa humanidade. Muito obrigado por tudo. Com a Tua permissão, então, possamos interromper a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Até a próxima. Até a próxima. Fiquem com Deus.